Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum, sexta-feira. Esse é o dia que o Senhor fez e tudo que Deus faz é muito bom. Recebemos esse dia com ações de graças. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Estamos num tempo de jejum. Tempo de jejum é tempo de alinhamento, é tempo de decisões, é tempo também de receber revelação, entendimento, clareza, mas saiba disso. Tempos de jejum é tempo de você ser mudado por Deus. O que vai mudar é porque você está jejuando? Então Deus é obrigado a fazer? Entenda algo. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Quando você está em jejum, os seus olhos são abertos, a sua sensibilidade aumenta. Por quê? Porque você está consagrado, né? Você está ali no tempo que você gasta com comida, às vezes muito tempo na rede social. Nesse tempo, o que você está fazendo? Lendo a palavra, orando, meditando nas coisas do Senhor. Hoje, nós já participamos aqui da oração, confessamos a palavra. Depois, eu ouvi uma pregação, preparei a live. Então, assim, é muito bom quando você enche o seu coração de palavra. É muito bom quando você está perto de pessoas preciosas, gente que é encorajadora, compartilha algo com você. E eu vou falar uma coisa. Talvez está batido ficar falando isso aqui na live, mas eu estou motivado. Eu estou feliz. E você? Você está feliz também? Antes de começar aqui, escreva o que você já tem recebido do Senhor nesses primeiros 5 dias. Nem vou falar a primeira semana, não. Você acredita que nós já temos tido resposta de oração? Nós estávamos orando por 50 jovens adolescentes no encontro. E você sabe quantas inscrições nós conseguimos? Pela graça de Deus, na verdade encerrou. Tinha mais inscrições. 75 inscrições. É muita glória para Deus. Quantos ministérios pastores trabalham, estou falando de ministérios grandes, oram para conseguir fazer um encontro. Esse ano, se eu não me engano, acho que é o 6º ou 7º que nós vamos fazer, ou mais. E um encontro só com 75 jovens e adolescentes. Está tendo um mover no meio dos adolescentes. E eu creio, falei para o pastor Felipe, que esse não é o último. Deus ainda vai nos dar vida nesse encontro. Nesse ano ainda nós teremos mais encontros. Uma coisa boa que você tem que fazer no jejum é hidratar. Eu gosto de jejuar, não sei porquê. Tem gente que fica chateado, fala que não gosta. Particularmente eu gosto. Não vou falar que toda vez eu gosto não, mas desse eu estou gostando muito. Nília, minha prima, está aqui. Orei por você. Ela estava internada. Escreva aqui se você ainda está internado, me manda uma mensagem. Mas eu estive orando por você, vou continuar orando. Você é uma pessoa preciosa para Deus, saiba disso. Deus ama muito você, tem um plano na sua vida. E aí, gente, vamos começar a nossa live de hoje, compartilhando a leitura do livro. O livro chegou, quarta-feira. Você já teve acesso ao seu? Se você não teve, hoje, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos culto aqui na Videira Belo Horizonte, culto do jejum. Então, deixe-me dizer algo a você. Você não pode perder esse culto de hoje. A lição de hoje, simplesmente, ela está sensacional, poderosa, impactante. A Larissa me ligou e me mandou mensagem lendo. Ela falou que se emocionou. Deus tocou demais nela, tendo revelação do 5º dia. Então, é tanto poder que eu não vou compartilhar do 5º dia hoje, para deixar que você ouça aqui no culto. Eu vou compartilhar a do 6º dia, de amanhã. Vou compartilhar essa aqui, a revolução dos de um talento. Muita coisa, tá aqui já, preparado, Tudo anotado aí, rabiscado, muita coisa que a gente está recebendo revelação. Você não pode faltar esse culto de hoje. Eu estava falando com o irmão minha prima escreveu aqui, muito obrigado por suas orações, acabei de ter alta e já estou indo para casa.
Amém. Alegrou o meu coração essa notícia. Você é cercada de bondade. Deus vai restituir. Restituir. Depois eu vou ligar para você para orar com você e sua família também. Queridos, eu estava conversando com um irmão muito precioso agora há pouco, ao telefone, dizendo para ele não faltar o culto de hoje. Sério. Sabe aqueles dias assim onde Deus reservou uma unção, reservou algo especial para nós? É nesse dia de hoje, tá bom? Então estou esperando por você, Videira Belo Horizonte, às 20 horas. Vamos orar antes da gente compartilhar, para termos revelação? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses 5 primeiros dias de jejum. Senhor, jejum para nós não é penitência, jejum para nós não é algo horrível, ruim. Jejum para nós é um tempo de crescimento, de edificação, é um tempo de alinhamento. E como nós colheremos frutos desse jejum? Obrigado, Senhor, por essas 75 vidas que o Senhor separou para esse encontro. Obrigado por essas pessoas que estão conectadas conosco na live. Hoje nós seremos profundamente tocados pela Tua palavra na live e às 20 horas aqui no culto na Videira Belo Horizonte. Não tenho dúvida de que o Senhor separou esse dia para nos abençoar duplamente em nome de Jesus. Vi que o Remi passou aqui. Remi, espero você hoje às 20 horas, você e sua esposa. A pastora Camila também escreveu aqui que já está em posse do seu livro e já está lendo lá. Então, se você não pegou o seu livro, ligue para o seu pastor, o livro chegou e você pode pegar hoje conosco aqui às 20 horas no culto. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito poderoso, já pregamos sobre isso, e nós vamos lembrar sobre a revolução dos de um talento. Por que a palavra revolução? Essa palavra, esse título, a revolução dos de um talento, esse título na verdade foi inspiração de um texto que tivemos revelação, de Mateus capítulo 25. Lá fala que o Senhor, ele chamou os seus servos e ele concedeu aos seus servos um grupo de 5, outro grupo 2 e outro grupo 1 talento. Não tenha nenhum servo que não tenha recebido pelo menos 1 talento. Na parábola dos talentos, o Senhor Jesus deixou claro que na vida da igreja há 3 grupos ou 3 tipos de pessoa. Primeiro, aqueles que receberam 5 talentos. Há aqueles também, e nós vamos colocá-lo no segundo grupo, que receberam 2 talentos. E um outro grupo, que eu acredito que é a maioria, daqueles que receberam apenas 1 talento. O nosso conceito natural, quando nós estamos falando e edificando igreja, nós pensamos que a igreja vai ser forte, uma célula vai ser forte, se nós tivermos muitos membros de 5 talentos. Então nós concluímos que se tivermos a maior parte de irmãos de 5 talentos, então essa igreja será uma igreja vibrante, mobilizada, uma igreja grande. Mas, na realidade, não é isso que nós encontramos. Você sabe, quando nós encontramos uma igreja local viva, vibrante, é porque os de 1 talento foram ativados. As pessoas pensam que talento é tudo. E por conta dessa mentalidade natural, uma mentalidade carnal, e eu ouso dizer até mesmo uma mentalidade mundana, é que a igreja não tem crescido mais. Por conta dessa mentalidade é que, infelizmente, alguns não se envolvem. Mas é preciso entender que a responsabilidade está em todo o corpo. Todo mundo, todos os que fazem parte de uma igreja local, deveriam estar envolvidos. Você já parou para pensar se todos os membros aqui da Videira Belo Horizonte, vou falar porque é a minha referência mais próxima. Você já parou para pensar se todos os membros aqui da nossa igreja, se todos os membros da célula fossem ativados, a revolução que nós não estaríamos vivendo? Infelizmente, você sabe qual que é o problema? É que nós ainda vemos muitos líderes fazendo muita coisa. É o líder que serve, é o líder que trabalha no encontro, é o líder que é dizimista, é o líder que
aceita os desafios. E os outros membros? Aí nós temos um grupo também que é o anfitrião. Abre a sua casa e participa do culto. Mas qual que é o problema? É que os membros pensam que não são importantes. Eu já ouvi irmão falando, não, pastor, eu não vim, mas eu sou só mais um. Sou só mais um. Então, por conta dessa mentalidade, é que a obra não tem avançado. Mas nesses dias nós estamos jejuando e orando. Eu estou compartilhando hoje o 6º capítulo, na página 63. 63. E o 5º, pastor, hoje não é o 5º? Sim, o 5º eu vou ministrar aqui no culto, às 20 horas. Você é meu convidado, viu, Ivan? Não falte. Você é meu convidado. Então, a vida da igreja, ela é arruinada quando os de um talento, sabe o que eles fazem? Eles enterram o seu talento. Por achar que não são importantes, por achar que não são valiosos, por achar que eles não fazem parte do corpo de Cristo, por achar que eles não têm talento ou habilidades, o que eles fazem? Enterram o seu talento. Mas uma verdadeira revolução acontece quando os de um talento decidem servir, decidem participar ativamente da vida da igreja. A revelação acontece quando nós acreditamos no potencial dos de um talento e levamos também a funcioná-los. Um aspecto fundamental no entendimento de que cada crente é um ministro, isso aqui nós temos falado exaustivamente, é que cada um de nós é importante e útil na edificação da casa de Deus. Todos são úteis na edificação da casa de Deus. Todos são úteis. Isso é muito importante. Oh Deus, como eu tenho orado, como eu tenho pedido nesse tempo, que o Senhor abra os olhos, porque eu não tenho esse poder. Que o Senhor traga revelação para aqueles irmãos que acreditam que o máximo que eles têm que fazer é vir ao culto, sentar aqui quando vem. Tem gente que ele vem uma vez por mês, ele acha que está fazendo demais, 2 vezes. Eles participam da célula, já não precisa ir no culto. Eu não quero brigar com ninguém. Mas é preciso entender que você que foi salvo, que faz parte da vida da igreja, você é útil nas mãos de Deus. Sabe o que eu amo essa parábola? É que ela fala de 3 grupos de pessoas. O que receberam 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. Então isso significa que não tenha nenhum filho de Deus que não tenha recebido pelo menos 1 talento. Mas o problema acontece quando os de 1 talento fazem o quê? Se isolam, enterram o seu talento. E você sabe, infelizmente, existem igrejas e também líderes carnais que querem investir só nos de 5 talentos. Mas você sabe, os de 5 talentos são pouquíssimos. E o problema é que eles são bons demais. E acham que são maravilhosos, que as coisas giram em torno deles. E o que acontece? É que eles não têm tanta fidelidade. Eles servem, mas por achar-se bom demais, acaba indo embora. Uma vez uma pessoa me procurou aqui, logo quando eu cheguei. Ela falou, pastor, estou vendo, está tendo alguma dificuldade, mas se o senhor quiser, eu estou aqui para te ajudar. Eu falei, nossa, eu quero mesmo. Estou contando com a ajuda de todos. Aí ele falou, pastor, se o senhor quiser, nós podemos ter um culto aqui no meio de semana, e eu tenho dons, eu tenho isso, aquilo, outro, e nós podemos encher esse culto aqui. Aí eu não vou falar outras coisas que ele também propôs, não. Você sabe, provavelmente ele deve ter muito talento mesmo. Só não vou falar que ele tem mais, porque a Bíblia fala que é de 5. Então ele tem ali o 5. Mas qual que é o problema? Ele não quer servir do nosso jeito. Ele não quer servir segundo o modelo que Deus nos deu para edificar. Ele quer fazer do jeito dele. Não estou afirmando que todo mundo que tem 5 talentos são independentes e querem fazer do seu jeito. O que eu estou dizendo é que a visão carnal é que alguns só querem investir nos mais talentosos. Mas sabe por que eu amo a vida da igreja? Sabe por que eu amo ser pastor na videira? É porque eu me lembro que quando eu cheguei na videira, eu tinha vergonha de falar. Eu não queria falar.
Quando eu cheguei na videira, eu tinha acabado de ter uma experiência muito ruim, né? Com muitas coisas que aconteceram, alguns sabem a respeito da família. E a minha, sabe assim, a minha autoestima tão ferida, a minha identidade, eu falei, quem sou eu? E na igreja os meus olhos foram abertos. Essa palavra de um talento foi uma das palavras que mais me marcou na minha vida. Porque eu falei, eu sou este um talento. E foi na igreja que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Na verdade, boa parte das coisas que eu tenho hoje conhecimento, seja de finanças, seja de administração, seja do dom, como pai, como marido, eu aprendi na igreja com homens e mulheres de Deus. Meu Deus, como eu sou tocado com isso. E por que eu louvo? Porque a nossa igreja é uma igreja de irmãos assim, simples. Teve um irmão desse nosso um dia que ele falou, pô pastor, eu cheguei aqui na videira, não queria fazer nada. Minha mulher é muito mais talentosa do que eu. Falei, é o caso de quase todos nós. Minha mulher tem muito mais habilidade. Ele falou, eu queria empurrar minha mulher para fazer e eu estou aqui e tal. Mas aí vocês chegaram e falaram, não, você vai fazer, você vai liderar, você vai participar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Pastor, quando falou que eu tinha que fazer um quebra-gelo na cela, eu tremi todinho. Depois falou que eu tinha que liderar um dia a cela porque o outro líder não estava. Eu falei, não é possível, não me dou conta, meu Deus do céu. Aí sabe quem que é esse irmão hoje? É um líder de célula. É um líder de célula, meu Deus. Que não queria mais do que nada, só ficar sentado aqui apoiando a mulher dele por achar que a mulher dele... E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque nós investimos nele, nós olhamos para ele e falamos, você foi escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus. Pastor Juliano está dizendo que eu sou muito preparado, mais do que muitos que se formaram em faculdade. Esse aqui é esperto demais, ele é esperto. Pensa num homem esperto, inteligente, esse pastor Juliano. Sabe quando eu estou ministrando aqui, eu fico carente, aí ele vai lá e toca bem nessa área. Já ganhou, pastor Juliano. Fala comigo, o que você quer? Me manda no privado que fala que hoje eu te dou. Oratório excelente, postura de um grande líder. Esse irmão é um encorajador. Obrigado pela parte que me cabe, mas eu sou desse de um talento. Estou aprendendo com vocês a ter 2 talentos. Estou em busca, vou chegar lá. O que significa enterrar o talento? Para ficar de forma prática. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, a palavra do Senhor diz... Tem muita gente dizendo que eu sou uma bênção. Hoje é dia de encorajar o pastor, né? Não, é? Vocês estão falando pelo Espírito? Então eu recebo, aleluia. A Cláudia é lá de Uberlândia. Eles me contaram um testemunho precioso. O marido dela é pastor. Um irmão precioso. Ele gosta demais da nossa igreja, ele gosta de me ouvir, ele é da nossa igreja, anda conosco na vinha. Ele me contou, e a esposa dele está me lembrando aqui, foi muito precioso, eu estava lá e o Bernardo, eles me contaram isso, que ele foi levantado como líder, e a mulher dele, como a minha, como a maior parte, tem muitos talentos, muita habilidade. E ele preparou a célula, imprimiu, naquela época a gente imprimiu, algumas fases até hoje, imprimiu a revista, a palavra. Aí ele virou para todo mundo e falou assim, pessoal, nós vamos começar, nós começaremos agora o compartilhar da palavra, e eu quero dizer para você, e começou a tremer a folha. Aí todo mundo ficou olhando para ele e falou assim, eu quero dizer para vocês que a minha mulher vai ministrar. Você acredita nisso? Ele pegou a folha e entregou para a mulher dele. E a mulher dele é tão sábia, tão talentosa, que ela não iria expor o marido. Ela falou assim, na verdade, o Senhor já tinha falado comigo e eu vou ministrar mesmo. Ministrou. Hoje o marido dela é um pastor. Vê se isso não é algo poderoso. Você veio na conferência Noah e a pregação foi maravilhosa. Foi a primeira vez que eu te ouvi. Que presença. Glória a Deus. Obrigado pela parte que me cabe. Aqui, a nossa fonoaudióloga, Carla, líder de célula. Ela diz que essa palavra que eu ministrei, Revolução de um Talento, mudou a vida dela. E mudou mesmo. Essa irmã, ela já serviu o pastor Luiz na nossa conferência em 2025, esse ano.
Ela foi a fonoaudióloga que aqueceu e desaqueceu a voz do pastor Luiz. Olha aí, porque ela foi ativada um dia. Natália está dizendo, o senhor é uma bênção, tá vendo? Esposa do pastor Juliano, outra pessoa super inteligente. Esse casal é uma bênção. Gerador de discípulos, escolheu a melhor parte. Aleluia. Então, eu fico tão tocado porque eu vejo o quanto é precioso a igreja. A igreja é o lugar onde essas pessoas que o mundo rejeita, eles na verdade são escolhidos pelo Senhor. Alguém avisa a minha esposa que ela mandou uma mensagem para mim aqui perguntando se eu estou com a chave do carro. Estou com a chave do carro e estou com o carro. Mas terminando aqui eu vou buscar a Heloísa para levar para a escola. Só em live ao vivo que acontece isso. Então, o que significa enterrar o talento? A Bíblia diz que aquele servo, ele achou que o seu senhor não era bom. Olha o que diz a Bíblia. Chegando o fim, o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o meu talento. Aqui tem o que é teu. Esse homem aqui, os de um talento, ele tem uma visão errada de Deus. Eu vou corrigir você hoje em amor. Todas as vezes que você pensa e aceita pensamentos negativos a seu respeito, que você não tem talento, que você não tem habilidade, que você é isso, todas as vezes que você fica se diminuindo, se comparando, você tem uma visão errada do seu Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Porque Deus está pensando coisas boas ao seu respeito. Porque Deus ama você. Deus planejou coisas boas para você. E todas as vezes que você fica se depreciando, todas as vezes que você fica se diminuindo, se comparando, você está tendo uma visão errada do seu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não errou quando Ele te escolheu. Cada um tem um jeito. O meu jeito é diferente do pastor Juliano, que é diferente do pastor Felipe, que é diferente do líder Valber, que é diferente do líder Marcelo, que é diferente do líder Adriano, que é diferente do líder Roberto. Cada um de nós fomos criados por Deus com a nossa peculiaridade. Deus ama você. Você não precisa orar como eu oro, você não precisa pregar como eu prego. Deus deu um dom para você. Tem pessoas que foram escolhidas por Deus para ser ministro da política. Aí você fala, nossa, num lugar tão corrupto, tão ruim como esse, eu não acredito. Pois é, o fato de você não acreditar não quer dizer que é verdade. Às vezes você tem uma mentalidade errada. Nós precisamos de homens valentes, corajosos, ousados, que vão nos defender, para que eu possa continuar aqui, fazendo uma live, falando da palavra. Porque você está vendo isso, amanhã se regulamentar as redes, eu não vou poder fazer uma live na minha conta pessoal, não vou poder. Eu vou ser regulado, né? Eu vou ser fiscalizado naquilo que eu vou poder falar ou não. E se eu infringir uma lei, eu posso ser preso. Então eu preciso de pastor para orar por eles? Sim. Mas resolve eu pegar lá e abrir a Bíblia? Não. Nós precisamos de gente que é um ministro, que lá na tribuna, voltando um projeto de lei, que ele se levante em ousadia como conhecedor da lei, dizendo isso não pode. Entende? Lá ele não tem que abrir a Bíblia, ele não tem que pregar. Lá ele tem que se posicionar. Então é preciso entender que cada um é importante. Muitos, infelizmente, por enterrar o seu talento, é que a obra não avança. Nós temos aqui hoje mais de 500 irmãos na Videira Belo Horizonte. Você já imaginou se 500 irmãos decidem orar por uma pessoa, batizar uma pessoa? No final do ano nós alcançamos o nosso alvo. Nós temos o encontro dos jovens agora, 75 pessoas foram inscritas. Quem foram que escreveram essas pessoas? Qual que é o problema de alguns? Não, eu não sou tão usado por Deus, eu não tenho dons, não tenho talento. Essa mentalidade vai cair por terra. Sabe por quê? Porque o nosso grande desafio é ativar você que é membro de um talento.
Qualquer filho de Deus, até aquele que em pior condição espiritual, recebeu do Senhor um talento. Não existem membros inúteis no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Não existe membros inúteis no corpo de Cristo. Alguém escreva isso para mim. Não existe membros inúteis no corpo de Cristo. Essa geração só vai ser conquistada, sabe quando? Quando os de um talento se levantarem, se posicionarem. Pare, por favor, de se comparar. Pare, por favor, de ficar achando que você deveria ser assim, deveria ser... Por exemplo, a Larissa tem aqui 4 discípulas, assim como eu tenho 4 discípulos direto. Cada um tem sua peculiaridade. Tem alguns que para orar são mais ousados do que outros. Mas para liderar uma conferência, um encontro, para organizar um arraiá, outros têm mais habilidade. Então, o que ora não tem que se sentir inferior ao outro. O que é muito bom para organizar, que também ora, ele não pode se sentir inferior ao outro. Ele é importante. É muito ruim quando irmãos ficam paralisados, quando enterram o seu talento. Em nome de Jesus, hoje você vai desenterrar o seu talento, porque há vidas para serem alcançadas, há famílias para ser transformadas, há crianças que vão nascer de novo através da sua vida. Sabe por quê? Porque você acessa mesas que eu não acesso. Você acessa pessoas que eu não acesso. Você tem oportunidades em lugares que eu não tenho. E eu quero dizer, olhando nos seus olhos, todos vocês são importantes. Todos vocês são importantes. Todos vocês são relevantes. Até o diabo percebe e sabe o potencial que tem em você. E você sabe o que ele faz? Ele para você na comparação. Ele trava você quando você fica se comparando e se diminuindo. Tem gente que tem habilidade para escrever. Então, ele pega o que eu falo, ele consegue fazer um resumo, que se for eu mesmo para resumir, não consigo. Ele é muito importante, meu Deus do céu. Aí a gente fala, não, pastor, mas eu aprendi que o mais importante é igual Maria, que escolheu a melhor parte. O Senhor falou que Maria escolheu a melhor parte, mas ele não disse que Marta não é importante. Se você for observar na Bíblia, tem vários exemplos onde o serviço de Marta é importante. Por exemplo, Jesus multiplicou os pães, mas primeiro teve que mandar se assentar. Depois teve que fazer grupo de 50. Depois teve que distribuir os pães. Resolve o milagre de orar, eu oro, mas depois eu oro como Maria. Eu tenho intimidade como Maria, mas eu sirvo como Marta. Isso é importante. Quem foi que serviu os pães? Os discípulos. Depois, lá em João capítulo 4, Jesus enviou os discípulos para ir comprar pão. Vai lá comprar os pães. Então, isso é serviço de quem? De Marta? Para com esse engano de achar que o serviço na igreja não é importante. Todos nós somos relevantes. Tem irmã que fala, eu sou chamada só para colocar as coisas aqui no teatro. Glória a Deus, é muito importante. Uma criança dessa que é salva, que é batizada no Espírito Santo, que é cheia da presença de Deus, só o fato de você estar aqui servindo, você é muito útil. Nós temos uma irmã aqui, a Kátia. Ela veio para a videira agora, uma irmã preciosa. Hoje estava conosco na oração. Deus está enviando gente preciosa para essa igreja. Ele vai fazer algo muito grandioso na videira. Escute o que eu estou te falando. E ela estava aqui um dia com um colete, servindo na rede do pastor Adriano. Eles são da rede do pastor Adriano. Está andando com o André. Da cela do André e da Jaqueline. Aí a Larissa, não sei porque ela estava falando disso lá, falando a respeito de Libras, Jesus te ama. E aí uma das crianças, acho que ela foi tentar fazer lá, não soube, ou ficou na dúvida. Aí a Larissa lembrou que tinha uma irmã aqui no nosso meio, e isso tudo acontecendo no culto, domingo, que uma irmã estava aqui e ela é formada, ela estudou isso,
Ela tem um encargo muito no trabalho social e ela fez Libras. E aí mandaram chamar essa irmã, a Kátia. Ela subiu. Eu fiquei sabendo que parece que ela subiu tremendo. Por que a pastora Laís está me chamando? O que aconteceu? Aí quando ela chegou lá, tá ela lá ensinando para as crianças. E sabe o que aconteceu? Um pai essa semana, conversando comigo, falou: pastor, o que aconteceu esse dia no domingo aqui? Eu falei: por quê? Porque minha filha está lá agora, sempre falando de Jesus, te ama, gravando os vídeos lá em Libras. Isso aqui, o pastor Juliano também testemunhando. A Bia está super empolgada, a pastora Camila testemunhando, foi linda. Que é bom que vocês participam comigo. Você vê, essa irmã nunca imaginou que isso seria útil. Mas sabe por que também que Deus já enviou ela para cá? Porque Deus quer salvar a todos. E eu vou falar para você, eu não tenho dúvida que daqui um dia Deus vai enviar pessoas com esse tipo de deficiência. E quem ele vai usar? Ele vai usar a mim, pregando lá a palavra, mas vai usar a irmã também para traduzir para outro, para receber Jesus e a graça. Isso é lindo. Isso é lindo. A nossa irmã Carla vai servir no encontro, porque a filha dela faz parte da rede de adolescentes. Ela precisava estar lá? Não, mas ela vai servir porque o pastor Felipe pediu, fez um apelo. E ela vai servir ele também, aquecendo a voz, ajudando ele, a esposa dele, servindo as nossas crianças. Eu amo isso. Eu amo isso, meu Deus do céu. Esses irmãos às vezes têm problema dentro de casa, são pessoas normais como todas as outras, mas estão lá servindo no encontro Kids. Fizeram um jaleco bonito servindo na cozinha. Alguém pensa: não, pastor, eu não sou de falar na célula. Mas se você faz uma comida deliciosa, meu Deus... Teve umas crianças que foram no encontro e falou, um foi testemunhar: Jesus me curou, Jesus me perdoou. O outro falou: Jesus me deu a melhor comida, nunca comi tão bem. O que mais me marcou nesse encontro foi a comida. Tem base um negócio desse? Aí você pensa: não, por quê? Imagina, se a gente faz uma comida ruim, a pessoa sai do encontro falando mal da gente. Aí você tem uma pessoa que tem habilidade. Isso é muito bom. Irmãos que tem um sorriso para servir aqui. Nós temos uma irmã também preciosa nossa aqui, a irmã Ana Maria. Eu chamo ela de Irmã Maria. É um presente de Deus. A irmã tem 70 e tantos anos, está aqui na maior alegria. Ela me encoraja. Só dela me abraçar, todo dia quando eu venho, ela vai lá na frente e vai me cumprimentar. Fica me esperando para me cumprimentar. Aí você fala: o que uma irmã dessa é útil na igreja? Vou te falar. Se ela nunca liderar uma célula, nunca for anfitriã, só dela, eu vou falar disso domingo agora, só dela ser uma encorajadora, só dessa irmã abraçar alguém, ter um sorriso, essa irmã já está sendo uma pessoa de um talento que está sendo ativada no corpo, se sente valiosa, se sente útil, né? A Lisiane está dizendo: a irmã Maria é linda demais. E é mesmo, que coração. Ela vem para cá, limpa o vidro aqui, ó, no dia que a equipe dela é serva, aí limpa os banheiros. Aí eu falei: irmã Maria, pastor Juliano fez isso com a senhora, vou brigar com ela. Um dia eu brinquei com ela, ela falou: não briga não, pastor, o pastor Juliano é uma bênção, fui eu que estou querendo aqui. Irmão, todo mundo conhece ela. Você vê, é uma irmã de um talento. Talvez nunca vai dar uma aula no cursão, não vai fazer uma pregação, mas só dela cumprimentar as pessoas, só dela abraçar as pessoas, só dela, ela deu um testemunho aqui no cursão, que aumentou o número de alunos no cursão e no CTL. Você tem base num negócio desse? Isso não é precioso? Eu amo isso, eu amo isso. O mundo valoriza os mais talentosos. O mundo valoriza os de 5 talentos. Nós estamos aqui para valorizar o de 1 talento. Nós estamos aqui para valorizar todos, mas estamos aqui para ativar esse de 1 talento. O mundo escolhe os mais talentosos, os mais habilidosos, pensando assim que a igreja vai crescer e explodir por conta deles. Mas nós estamos aqui para valorizar os de 1 talento. Tem muita gente que acha que nós vamos crescer por causa da internet. Eu não sou contra a mídia, eu só sou a favor de ativar o corpo. O pastor Juliano está falando. Na verdade,
Ela é uma irmã que tem um português impecável e elegante. E ela é verdade, eu acho que eu errei. Ela não tem um talento, não, ela tem 2 ou 5. Realmente, ela é uma pessoa acima da média, né? E eu louvo a Deus de ser pastor numa igreja dessa. Quando os irmãos escrevem, o senhor é uma benção, Deus é minha testemunha. O quanto eu estou no lucro de ser pastor nessa igreja. O quanto eu estou no lucro de ter gente tão séria, tão responsável, tão amorosa, que fazem parte. Vocês sabem? Eu quero encerrar dizendo isso. Nós vamos avançar. Mas não vamos avançar com os de 5 talentos apenas. Eles estão aqui no nosso meio. Nós vamos avançar porque os de 1 talento estão se levantando. Gente simples, gente humilde, que talvez nem na família dele ele é valorizado, ele é honrado. Mas na vida da igreja, ele não é só observado, como ele é honrado, como ele tem oportunidade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E você que me ouviu aqui? E você que vai me ouvir depois? Você faz parte da vida da igreja? Qual que é a área que você serve? Você acha que você está numa célula só para ouvir, para participar? Não, Deus está te treinando. Ou você vai ser um anfitrião, ou você vai ser o próximo líder, ou você vai ser um próximo líder em treinamento. Você não está aqui por acaso. Assim como a irmã Ana Maria, nós temos várias outras. A própria mãe do pastor Juliano, Dona Alzira, uma grande bênção. Todo domingo está aqui. Aí você pensa assim, pastor, mas o importante é o senhor que prega. Você não tem ideia que como Deus vê o corpo, não. Todos são importantes. Uma irmã dessa aqui, da idade que ela tem, não estou dizendo que ela está velha, não, mas eu digo o seguinte, poderia se justificar dizendo, vou ficar em casa, vou descansar. Está aqui todo domingo, alegre, todo domingo bem arrumado, sabe, servindo o Senhor com alegria. Isso é tão precioso. O Enéas está aqui, ele e a família dele. Esses irmãos moram, irmãos, não tem ninguém que mora mais longe do que eles. E eles estão aqui, todo domingo. Às vezes faltou um outro por causa da distância, por causa de algum compromisso. Mas estão aqui constantemente, alegre. Nunca vi o Enéas triste, ele e a Darcy. Toda hora ele está brincando com a gente, está alegre, tá uma inspiração. É bênção demais. Ele escreveu aqui, 78 quilômetros. 78 para ir, 78 para voltar. 156 quilômetros. Eles rodam domingo para vir ouvir a palavra. Como que eu me sinto um pastor de uma igreja dessa? Tem gente rodando 156 km para me ouvir, meu Deus do céu. Eu não sei se eu teria a fé e ver se esse povo não vai ser recompensado por Deus. E tem prosperado. E sabe por que prospera? Porque Deus recompensa. Deus recompensa. Deus recompensa. Tem gente que fica assim pensando, não, já estou velha demais. Eu lembro um dia que a Eliane, que está aqui conosco, mãe da Natália, ela foi tão tocada numa palavra, ela chorou tanto, e ela falou assim, não, pastor, hoje eu entendi que Deus quer me usar. Verdade. Você sabe, nós temos aqui as lanchonetes, nós temos aqui as redes. Se cada irmão que tem um dom, uma habilidade, resolvesse falar, não, hoje eu vou servir lá o meu pastor, a igreja, os irmãos, vou levar um bolo para arrecadar recursos, para abençoar mais. Por que nós queremos arrecadar recursos na lanchonete? Para diminuir o valor dos encontros. Deus falou comigo, eu tenho que diminuir o valor dos encontros de crianças, de adolescentes. Ainda mais, o pastor já está... Por quê? Porque, irmão, eles não trabalham. Você vê, se um irmão funciona, se uma irmã resolvesse trazer um bolo, uma torta, fazendo com prazer, para vender aqui, esse dinheiro, porque o lucro da lanchonete não é para sustentar a igreja, o lucro da lanchonete é para ajudar nos encontros, que são deficitários. Você imagina o quanto nós não poderíamos ser abençoados e abençoar a obra de Deus? Conta-se uma história, eu quero terminar com ela. Esse irmão é amigo do pastor Aloísio. E ele converteu um rapaz desses deficiente. E ele não tem, trato com palavras,
não entende bem as coisas, mas ama a igreja. Eu acho bonito demais. Essas coisas até me emocionam, porque essas pessoas mesmo aí fora, eles são ridicularizados, as pessoas fazem, né, apelidos e coisas até terríveis, mas na igreja eles são celebrados. E esse irmãozinho, por ser deficiente, ele não tinha articulação com as coisas, não dava conta de falar e tudo. E aí um dia esse pastor falou, foi honesto com Deus, falou: Deus, esse irmão é tão precioso, mas ele está aqui, e o Senhor falou que as pessoas poderiam ser usadas, como é que eu vou fazer para encaixar esse irmão? Você vê, uma simples oração. Esse pastor, ele tinha um ministério de pregação em praças, ele gostava de pregar nas praças antes do culto. Então o culto dele era domingo. Isso era coisa, os antigos faziam isso, aí distribuindo folheto também, os crentes mais, talvez tenha alguns desses aqui me ouvindo. E esse pastor, ele fazia um evangelismo, porque a igreja dele era frente a uma praça. Todo domingo ele fazia isso. E acontece que teve um dia, ele ligava a caixinha dele de som, teve um dia que esse irmão deficiente pegou a caixa e levantou. E com que ele levantou a caixa, ele percebeu que as pessoas estavam ouvindo melhor. E o pastor pregando, e olhou pro servo, pro líder, né, na igreja dele, pro diácono, e tipo assim, vai lá. E o menino começou a chorar. E o diácono foi querer pegar a caixa dele, ele puxou para um lado, e o diácono querendo pegar, ele puxou para o lado. Aí estava chamando muita atenção, o pastor falou: pode deixar. Aí o pastor fez um apelo, uma vida se converteu naquele dia, chorando. E o menino não parava de chorar. O pastor ficou preocupado, até encerrou mais cedo, e chegou lá e falou assim: ô filho, desculpa, a caixa estava pesada, por isso que você chorou. Aí ele falou assim: não, pastor, não foi por causa que a caixa estava pesada, não. Eu estava chorando, não era de dor. Eu estava chorando porque hoje eu descobri qual que é a minha função na igreja. E ele falou: qual, filho? Ele falou: o senhor prega e eu seguro a caixa. Você vê, ele vai chegar diante de Deus naquele dia e vai receber uma recompensa. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E naquele dia, o Senhor vai anotar: aquele pastor pregou, mas porque a fé vem pelo ouvir, mas ele ouviu melhor a palavra e aceitou o apelo, porque uma pessoa que não consegue falar, não consegue ser um anfitrião, não consegue consolidar, não consegue fazer coisa alguma, talvez, mas conseguiu segurar a caixa. Ah, eu amo esse Jesus. Eu amo a igreja. Eu amo fazer parte disso. Que o Senhor levante irmãos do nosso meio que entendam que eles são úteis para Deus, que eles receberam um talento e que não vão enterrar esse talento. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e essa graça não se tornou vã. Não enterre o seu talento, não enterre aquilo que Deus te deu, porque quanto mais você usa, mais Deus te dá. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido edificado hoje com essa live. Se você foi, você vai enviar essa live ou deixar salvo para 5 pessoas. Amém? Espero você na videira às 20 horas. Se você quiser me acompanhar, você pode entrar no YouTube também, em nome de Jesus.